Oi pessoal, hoje nós vamos fazer um Fica a Dica de literatura muito especial. Uma sessão realmente que eu creio que pode influenciar muito aí a relação de muitas pessoas com o livro, especialmente com a poesia. Fica a Dica de literatura, como ler poesia. A primeira coisa que eu gostaria de destacar para vocês é o seguinte: você não pode chegar diante de um texto, de um poema, e encará-lo e lê-lo como se fosse uma notícia de jornal ou um texto científico. Um poema é exatamente o oposto disso. Porque todo poema, ele, ele não está na superfície. Todo poema, ele está por trás dessa superfície. Todo poema, bom poema, é profundo, vai além do literal. Não interessa. O sentido menos importante que você pode ter em um poema, o sentido menos importante para a poesia é o sentido literal, o sentido que você encontra primeiramente no dicionário. Esse sentido é quase descartável. O sentido fundamental para a poesia é o sentido figurado, a metáfora, aquilo que está dito além do óbvio. No jornal você encontra o óbvio, no texto científico você encontra o óbvio, na bula de remédio, no manual de instrução, eles são feitos para o óbvio. A poesia é feita para loucura, para o maluco, para qualquer coisa de absurdo. A poesia é feita para novos olhos. Em todo poema é como se houvesse uma porta antes de chegar realmente a ele. E aí, como o Drummond já falou certa vez, você precisa de uma chave. E essa chave é justamente essa busca, aceitar esse desafio que o poema te lança. O desafio de passar do primeiro sentido. O desafio de aceitar esse mistério. Aceitar a pergunta, a interrogação, a colocação que o poema te faz, né? O poema tem que te colocar em choque, tem que te colocar em conflito, de alguma forma, com a realidade pronta. Na verdade, aceitar o desafio que o poema te dá é o sentido fundamental, da poesia, entendeu? Não aceitar esse desafio não é ler poesia. Se você lê poesia uma vez só e lê o sentido literal só, você não lê poesia. Você lê um jornal, achando que é poesia. E não é isso. É outra coisa. Então toda vez que você for ler um poema, você tem que pensar: eu não vou ler uma vez só. Eu não vou ler de uma vez só. Eu vou pensar, eu vou refletir, eu vou tentar entender. Eu vou pensar o seguinte: o que é que esse cara quis dizer com isso? Por que ele não disse só isso? Ele disse mais. Bom, gostaria de dizer para vocês também o seguinte: que quando você busca o segredo que o poema tem, essa é uma parte muito mágica da poesia, ele vai te dizer alguma coisa que é só para você. Porque o poema, ele se revela de um jeito diferente a cada leitura, para cada pessoa. O poema, ele é novo cada vez que é lido. Ele renasce a cada leitura. Bom, eu vou exemplificar isso para vocês com um poema do Manuel Bandeira, chamado Poema Tirado de uma Notícia de Jornal. Primeiro, eu vou recitá-lo de uma vez, depois eu vou então fazer uma análise para vocês mais detalhada sobre isso. No primeiro momento, talvez alguns até, quem não conhece, né, possa se chocar um pouco com o poema. Depois a gente vai entender como ele funciona. Então vamos lá. Poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Poxa, a maioria de vocês, eu ouvi esse poema e pensa: que é isso? O que esse cara fez? Ele copiou uma notícia de jornal e falou que é um poema. Exatamente o que você não deve pensar, como eu falei para vocês. Isso não é ler poesia. Se você quisesse ler um jornal, pegasse o jornal então e fosse ler. A poesia vai te dizer mais, alguma coisa além daquilo. Então vamos pegar pedacinho por pedacinho desse poema e tentar entender aquilo que ele diz. Tudo bem?
Vamos lá então. O nome João. O nome João é um nome extremamente comum na nossa língua, certo? Como José, por exemplo. Uma qualidade, vamos dizer, né? Pelo menos esse João tinha, né? Como dito ele era João gostoso, né? Mas acaba aí. Ele era carregador de feira livre. Você deve saber, carregador de feira livre, um trabalho muito pesado. Você já teve, por acaso, a experiência de colocar uma caixa de feira no ombro, saber dela cortando sua carne, a dor e o peso daquilo? Pois é, esse era o serviço dele, todos os dias. Ele morava no morro, favela, certo? Mas não qualquer morro, morava no morro da Babilônia. Babilônia, se a gente for buscar o sentido bíblico, por exemplo, e tem que o Manuel Bandeira não ignora isso, a Babilônia foi, né, o lugar onde se ergueu a Torre de Babel, que era foi talvez o maior desafio humano a Deus, né, uma visão religiosa, e ficou conhecido daí em diante como a inimiga da igreja, a inimiga de Deus. Então ele morava no morro, mas não em qualquer morro, ele morava no morro da Babilônia, num barracão sem número. Ou seja, João, carregador de feira livre, morro, Babilônia, barracão sem número. Tudo isso, olha como a montagem do poema é fantástica. Num verso só. Eu vou dizer para vocês, não tem nada desperdiçado nesse poema. Cada palavra, cada pedacinho, cada estrutura, cada montagem parece precisa. No poema você não desperdiça nada. Cada coisa está ali por um motivo. Que, se você for um bom leitor, estiver aprendendo a ser um bom leitor, você vai perguntar, por quê? Por que esse cara fez isso? Por que ele escreveu isso? Tá entendendo? É essa a questão que você tem que se colocar. Por que esse cara fez isso? Bom, depois desse primeiro verso, nós temos uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro. Turma, uma noite não é toda noite. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro. Isso é uma exceção, uma coisa atípica, fora do comum, tudo bem? Uma noite, então, ele chegou no bar 20 de novembro. E o que ele fez? Bebeu, um verso só, cantou, desculpa, uma palavra só pro verso. Dançou, olha só, bebeu, cantou, dançou. O mesmo Manuel Bandeira, o mesmo autor, colocou um verso gigantesco. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número, em um verso só. Depois vai e escreve um verso com uma palavra. Bebeu, depois cantou, depois dançou. Creio eu, e essa é a chave que eu encontrei, o desafio e a maneira como o poema se revelou para mim, que foram coisas não longas, mas intensas, bem vividas. Ele, como se fosse, ele bebeu, cantou, dançou, foi a desforra, fez tudo o que queria. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. À toa, ao acaso? Não. Ele fez isso porque ele já sabia que ia se matar. É por isso que uma noite, especificamente uma noite, não toda noite, ele foi a esse bar, bebeu, cantou, dançou, fez o que quis, viveu com o máximo de intensidade, como quem sabe que a hora que saísse daquele bar, ele ia morrer. Por isso eu digo para vocês, não é uma notícia de jornal, mas um poema tirado de uma notícia de jornal, uma nova visão por uma coisa velha, uma nova maneira de encarar a realidade, mesmo que a realidade seja a mesma. Não é a realidade que muda, são os nossos olhos. Os nossos olhos passam a perceber a realidade de uma outra forma. Muito bem, pessoal, estamos encerrando aqui mais uma sessão Fica a Dica de Literatura. Quem clicou aí, por favor, quem gostou, desculpa, clique em gostei, pode compartilhar, adicionar os favoritos, enfim, ajudar a divulgar. Né? Nós contamos muito com isso. Mas principalmente, quem gosta de arte, quem leva essa ideia de conhecimento, cultura, arte adiante, não podemos deixar aí a poesia morrer, né? Sem ajudar quem ainda pode abrir os olhos e ver o mundo como se fosse pela primeira vez.